Olá, senhores. Aqui o conteúdo do objetivo 2 da etapa 1. Deixa eu trocar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Então aqui, etapa 1, objetivo 2. Fase 1, objetivo 2 da disciplina de Fundamentos de Redes. Nós vimos na semana passada, relembramos um pouco dessa parte da distribuição de como funciona a área de TI, e nós vamos abordar aqui a parte de sistemas da telecomunicação. E eu comentei com vocês lá no vídeo já, sobre essa necessidade, por que surgiu isso aí lá desde o sinal de fumaça até os smartphones, essa necessidade do homem, de interagir, de ter um interlocutor, interlocução entre essas partes. E nós vimos agora que a comunicação, ela tem basicamente 3 meios principais aqui, e eles convergiram para uma única infraestrutura, Então hoje um único meio consegue convergir os 3 tipos de comunicação numa única rede de serviços. Falei com vocês também sobre a questão dos requisitos da comunicação. Então ela precisa ter entrega, integridade e eficiência. Ela tem que chegar ao destinatário, ou seja, tem que sair lá da origem e ter um destino, ela precisa chegar. A integridade, ao longo deste caminho, ela não pode sofrer alterações, ou ter perdas desse conteúdo, dessa informação que está sendo transmitida, e sempre o mais rápido, o mais breve possível deve ocorrer essa comunicação. E aí, através do surgimento das redes, a principal motivação dele foi justamente a parte de compartilhamento de recursos, e aí nós vimos alguns exemplos de benefícios, e aí esse compartilhamento ele não se limita somente à rede de computadores no aspecto de dispositivos físicos, de hardwares, como uma impressora. Mas hoje em dia também, através da rede de computadores, com a possibilidade de nuvem, nós conseguimos compartilhar também processamento, armazenamento, que já é utilizado nessa parte de dados aqui, e hoje em dia a aplicação, o software também está indo para a nuvem de computadores através da rede de computadores. Tá? Rede de computadores, o conceito dele é um conjunto de artefatos lógicos e físicos. Então os lógicos são programas e protocolos, e os físicos são justamente os dispositivos, os computadores e os equipamentos necessários para fazer a rede de computadores funcionar. E com a finalidade de, nós já vimos, compartilhamento de recursos e o tráfego de informações. Então a rede de computadores, o conceito é um conjunto de artefatos lógicos e físicos com a finalidade de viabilizar o tráfego de informações e o compartilhamento de recursos. Vimos que as redes têm elementos, transmissor e receptor, são os participantes principais da interlocução, o meio em que é trafegado esses dados e os dispositivos e protocolos, a parte justamente física e lógica que faz essa comunicação. Dentro dos benefícios que nós comentamos, o primeiro que surgiu lá é a questão da redução do papel. Isso aí possibilitou por causa dos alguma coisa, e o principal que nós vemos aí é o e-mail. Ele fez com que migrasse para a forma eletrônica a nossa forma de comunicação. Compartilhamento de recursos é o exemplo da impressora. No ambiente de trabalho, agora você consegue compartilhar um dispositivo entre as demais máquinas ali da área local. Única interface cliente, e isso aqui é bastante importante, que é uma única forma de se visualizar redes no mundo inteiro. Então, é de fácil aplicação essa comunicação para o usuário. Facilidade de uso não precisa nem falar. Comunicação entre plataformas diferentes. Então, aqui no entre plataformas, nós podemos falar dos desktops, os dispositivos de mesa, mais os dispositivos móveis. Tá? Então, ele contém essa capacidade de comunicar entre marcas distintas, entre sistemas operacionais, SOs distintos. Então aqui nos dispositivos de mesa,
nos desktops nós temos principalmente ali o Windows, Linux, né, e o macOS, e no móvel os principais hoje em dia é o Android e o iOS. Também uma característica, ele é de arquitetura aberta, então quem tem conhecimento pode fazer alterações nos protocolos de rede, e existe um órgão controlador disso, então se você tiver alguma sugestão de melhoria, você pode, né, a sua empresa pode sugerir isso, e se realmente for viável, ela implementa, e aí justamente essa característica aqui de única interface cliente, isso é repassado para todos os demais que utilizam, então essa plataforma, né, ela consegue ter essa facilidade de uso. E aqui o chover no molhado, informações dinâmicas, ou seja, ali em tempo real, e o acesso global. A nossa classificação de redes, né, nós vamos tratar com relação à natureza, à extensão e à finalidade. Aqui com relação à natureza, nós estamos falando o meio que se é utilizado para fazer esse tráfego de informações. Então nós temos meios que utilizam fios e cabos, e nós temos meios que utilizam ondas eletromagnéticas. Então, em relação à natureza, eles podem ser o meio, né, por onde passa a informação, pode ser através de fios ou através de ondas eletromagnéticas. Entretanto, hoje em dia, nós utilizamos principalmente as redes híbridas. Então é o conjunto dessas duas possibilidades aqui, e nós vamos ver nas aulas para frente, justamente aprofundada essa questão da natureza dessa divisão, dessa classificação de rede. Outra classificação é em relação à extensão. A mais comum aqui observada, que vocês já devem ter esbarrado, é a questão da LAN. Né? O exemplo que nós temos lá é a questão de LAN houses. O computador, no início, que começou a ser distribuído, né, os computadores pessoais, ele não era fácil de adquirir, ele tinha um custo extensivo em relação a isso. E aí surgiu, né, as LAN houses, que hoje em dia é fácil, né? Nos celulares é um computador, é um dispositivo, segue o mesmo conceito, mas antes, quando não tinha esse tipo de acesso, o mais fácil de usar era isso. Mas o que quer dizer o LAN? O L aqui é de local, então são áreas que estão fisicamente próximas, então como por exemplo aqui numa mesma sala, num mesmo prédio ou em prédios vizinhos. Então se for pensar lá na sua organização, na sua empresa, você tem lá o CPD principal, onde estão os seus servidores, e aí você tem os seus setores, você tem o administrativo, e dentro do administrativo você tem lá a parte financeira, a parte contábil, a parte de compras, vendas, a parte de produção, né, que comunicam entre si para trafegar essa informação. E aí considerando a sua organização, a sua empresa, ela como um todo, ela é uma área local, então ela é uma LAN. Então, pode ser a sala, mas também pode ser prédios. Pensando ali na FAEX, nós temos 3 prédios, e os 3 prédios são atendidos pela rede de computadores, mas não é, né, uma extensão muito longe. Então, você pode considerar LAN. Então, sala, prédio, prédio vizinho, tá? Essa distância aqui é relativa, tá, pessoal? Dependendo da organização, pode ser que ela tenha aí quilômetros de distância. Vamos pensar em uma grande montadora, uma Volkswagen da vida, que de um prédio ao outro tem 15, 20, 35 quilômetros de distância. Mas pensem no quesito de organização. É a mesma organização? Ambos são Volkswagen, os prédios, mesmo que afastados essa distância? Sim, então é LAN. E aqui já na Metropolitan, né, é uma área metropolitana, então são uma grande abrangência de área que atende, né, atendida através de rede. E aí nós podemos pensar cidades, por exemplo. Então imaginem aqui, Extrema, Itapeva, Cambuí, nós temos provedores. Nós temos aqui em Extrema, por exemplo, a Micropic, a DTC. E aí, o que acontece? Já são empresas que elas conseguem, né, distribuir a internet dentro de um grupo maior, né, numa proximidade, ele é próximo às cidades, mas não é igual a um prédio, já são cidades vizinhas. Mas se a gente pensa na distância, que, por exemplo, Extrema Itapeva tem 15, 20 quilômetros, existem empresas que podem ter, né, por exemplo, uma fazenda que produz alguma coisa, ela tem uma fazenda pode ter 20 quilômetros de extensão, mas sendo a organização, é LAN. Mudou a organização, são várias organizações atendidas por uma rede principal, aí passa para a MAN, né, Metropolitan. E a WAN é a grande rede de computadores, está aqui de wide. Se nós lembrarmos lá o www, né, Wide World Web, esse W é a mesma coisa, está aqui.
Então, na WAN seria toda a rede de computador do mundo, e isso é a internet. Então aqui nós classificamos as redes de computadores em relação à extensão, né? Então aqui coloquei para vocês, né, com relação a, né, as distâncias e quais são as taxas possíveis e qual é a relação dela, ó, tá vendo? Ó? LAN, privada. A MAN, ela pode ser pública ou privada. E a WAN, ela é pública, o acesso, né, em relação à rede de computador. Então tá aqui o exemplo, né? Ó, LANs, organizações. Aí esse grupo de organizações está numa micro-região ou uma macro-região, e aí é chamado de MAN, e a rede global de computadores interconectada, a WAN. E a classificação em relação à finalidade? Bom, nós temos intranet, internet e extranet. Aqui nós já vimos que é a rede global de computadores. Mas o que seria o intranet e o extranet? Nós temos que pegar aqui, ó, né, o prefixo intra e extra, né, aqui interno e externo. Então o que seria isso? Se aqui é toda, né, a internet, o que seria esses outros dois, a intranet e a extranet? Aqui, pessoal, com relação à finalidade, nós temos que pensar em relação ao acesso. Quem pode acessar a rede de computadores? Aqui na internet, todos acessam. E na intranet e na extranet, quem que pode acessar? Então aqui na intranet, ó, é a rede interna da organização. Então aqui nós temos a nossa LAN, certo? Acessível apenas por colaboradores. Ou seja, o acesso é restrito. São só os colaboradores daquela organização que podem acessar a rede de computadores. E a extranet? Ela é também a rede interna. Então nós também temos aqui a LAN. Só que o que acontece? Ela é acessível agora não mais apenas por colaboradores, mas também clientes, fornecedores e governo. Ou seja, você tem aqui a sua organização, né? Você tem aqui a sua organização, você tem o prédio lá e aqui tem um servidor, certo? Então o que acontece? Nesse aspecto aqui, você tem a sua organização daqui para cá, ela é intranet. Só que você abre uma brecha aqui, ó, uma portinha, um pequeno espaço da sua organização para que alguém externo possa acessar. Nesse momento ela é extranet. É uma pequena porção acessível por clientes, fornecedores ou governo. Clientes, por exemplo, imagina um site de um e-commerce. Tem lá a plataforma de vendas, você entra e escolher o seu produto. Nesse momento que você acessou o site, escolheu e fez a compra, você está acessando essa parte interna da empresa para fazer a compra. Então eles te deram esse acesso, eles te deram essa autorização. E aí, fornecedores e governo. Aqui o governo no aspecto, né, de controle. Então você tem que mandar depois lá no final do dia, você tem que fazer a avaliação fiscal e mandar para o governo tudo que você vendeu. Então, eles têm acesso também a essa informação que você possibilita a eles. Então, a diferença quanto à finalidade é justamente essa. Tá? Internet, todos acessam. Intranet, somente colaboradores da empresa têm acesso. E a extranet, ela é acessível por clientes e fornecedores. Ela é uma parte da intranet disponibilizada pela internet e aí ela é chamada de extranet. Tá ok? Então elas têm correlação entre elas, né? A extranet é a junção da intra com a internet, então elas têm relação nessa configuração, tá ok? E aí nós vamos falar um pouco de computação centralizada e computação descentralizada, certo? A computação centralizada, nós temos um nó central, uma máquina central que toda a informação passa para ela. Então você tem aqui as diversas máquinas da sua organização. E toda a informação que vai ser trafegada precisa passar por ela. Tá ok? Ou seja, para esse computador A acessar o computador B, ele precisa passar aqui por este servidor ou por este nó. Tá ok?
Então ela centraliza a informação tudo aqui. E muitas das vezes, esse terminal aqui, até pouco tempo atrás, ele era chamado de terminal escravo ou terminal burro. Ele não tinha processamento aqui nele. Todo o processamento era realizado aqui neste nó. Tá ok? Então, para uma máquina conversar com a outra, se essa aqui queria fazer alguma comunicação com D aqui, por exemplo, ela tinha que aguardar, porque é essa máquina principal que é o responsável pelo processamento. Então, nesses modelos de computação centralizada e descentralizada, pensa nesse sentido, tá, pessoal? Na centralizada tem um nó central, que é o responsável, né, por centralizar em si todo o processo de comunicação, mas não é só a comunicação em si, ela também está atrelada a processamento. E aqui na descentralizada, nós também podemos ter este mesmo formato. Só que qual que é a diferença aqui? Seria uma rede. Então eu não teria um nó único para fazer acesso às máquinas. Eu poderia ter um outro nó aqui com outras máquinas. E aqui essa máquina está ligada a dois nós. Então, para fazer a comunicação, não necessariamente passa por um único nó exclusivo. Pode ter mais de um nó de controle, certo? E pensando em relação aqui ao processamento, o processamento não é mais exclusivo deste nó. O processamento aqui neste terminal também passa a existir. Então, tá? Essa aqui é a principal característica entre esses modelos de computação. E aí afeta a relação de controle e segurança, né? Porque na centralizada, como tem um nó principal que gerencia tudo, é mais fácil você manter o controle e, consequentemente, a segurança, e inverso na descentralizada. O processamento, uma é exclusivo de uma máquina e na outra todas podem ter. E o acesso e o custo? Bom, o acesso é aquilo que eu falei lá para vocês no desenho. O acesso ele passa a ser expandido, mais de um ponto possível de controle, de segurança. E o custo depende em relação a como você vai utilizar isso, tá? Qual é o tamanho da sua rede. Aqui nós temos exemplos, né? Ó, as máquinas todas acessam um único nó. E aí uma característica de segurança é, esse nó aqui caiu, o que acontece? Ele caiu, acabou com a rede inteira. Ou seja, nenhuma outra máquina consegue funcionar ou se comunicar. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma comunicação acontecendo de A aqui para o ponto C, certo? E aí, de repente, esse ponto aqui para de funcionar. Esse nó principal aqui para de funcionar. Ele afeta o funcionamento das demais? Não, ele afeta o funcionamento só das próximas e as demais continuam funcionando. Então essa é uma característica da descentralizada, né? Ela permite que a comunicação permaneça mesmo que um nó principal caia, tá? E a distribuída, que essa aqui é praticamente o jeito que é utilizado hoje em dia na internet, tá? Aqui teria como se fosse a nuvem, né? A gente pode chamar da nuvem aqui, ó. Então caiu um nó, não tem importância, ele pode fazer qualquer outro caminho para se comunicar porque ele está atrelado a todos os caminhos possíveis. Só de curiosidade para vocês, isso aqui foi pensado na Primeira Guerra Mundial, tá? Eles tinham a preocupação de se um posto de comando caísse, como que eles iam fazer para ter a comunicação com outro posto, né? Então eles pensaram nessa forma aqui chamada de malha. Era o jeito mais eficaz de se comunicar, que se um dos seus pontos caíssem, né, fosse derrotado alguma coisa, os outros não deixavam de se comunicar. Foi a responsabilidade de um engenheiro pensar nisso aqui, como que a comunicação não cairia, tá ok? Mas isso aí só em aspecto de curiosidade. E aqui na distribuída, pensem, ó, ela é colaborativa, certo? As tarefas, elas podem ser executadas em qualquer um desses pontos aqui, ou seja, você ganha poder de processamento, tá ok? E a internet é realizada dessa forma hoje em dia. Isso aqui é o conteúdo, né, pessoal, da live que nós tivemos na semana 2. Como eu disse para vocês, o conteúdo da live não pôde ser postado por causa que eu tive o problema lá de comunicação de contas no Google, né, nas minhas contas do YouTube, e aí eu estou regravando esse vídeo para vocês terem a informação. Beleza, pessoal? Até mais.